Veja bem, se seu coração não for regenerado, quanto mais souber de Deus, mais o odiará. É um fato. Bem, agora outro fato. Não 90%, fato total. 100% se seu coração for genuinamente regenerado. Quanto mais você conhece a virtude de Deus, sua beleza, esplendor, glória, natureza e o amor revelado no Evangelho, quanto mais você entende isso, mais o seu coração será atraído a Ele como o oceano. Então, tentar se forçar ou se motivar simplesmente não dá certo. Não funciona. Você sabe que não funciona. Então, o que vai resolver isso? Não é você ir ler Berkhoff. Olha, eu adoro Berkhoff. Não me entendam mal, mas não é só aprender definições e memorizar atributos. É estudar as Escrituras e ler sobre Deus, mas vai além do que se vê. Conhecer Deus não é menos que saber fatos bíblicos sobre Ele. Não é menos que isso, mas é mais que isso. É clamar: Deus, revela-te a mim. Como aquela senhora que leu a passagem, o pastor a deu inúmeras vezes e não significava nada, até que um dia ela despertou e compreendeu. Agora, preste muita atenção no que vou dizer. Vou a reuniões de oração e ouço pessoas lamentarem não ter angústia. Como posso explicar isso? Ouvi dizer que a igreja começou agonizando no cenáculo, mas não os vejo agonizando no cenáculo. Por que agonizariam? Não há motivo para a agonia. O Mestre lhes fez promessas. Só precisavam crer com calma e alegria. Tenha muito cuidado. Eu orava com um irmão do Líbano e um evangelista empolgado. Uma vez estaríamos neste quarto de hotel tarde da noite. E o irmão do Líbano orou por um homem que sofreu por Cristo e tudo mais, sabe? Oramos, e antes disso, logo antes desse momento de oração, tínhamos uma conversa adorável. Muito alegre, muito leve. O irmão do Líbano disse: vamos orar. E ele orou. Foi uma bela oração longa e pensei bem, evangelismo. E de repente... E começou a ir para o chão. Pensei, devo segurar a língua dele? Que diabo está acontecendo? Ele está tendo um ataque? E cara, ele pirou chorando e fazendo isso. Pensei, meu Deus, como seguir isso? E eu não sabia o que fazer. Eu era bem mais novo e quando ele terminou de orar, aquele velho do Líbano cutucou-o no peito assim e disse para nunca mais fazer isso. E eu fiquei tipo, nunca mais faça isso. É o que ele disse. Eu não vou fazer. Meu amigo, me escute. Quando canto um hino da ressurreição, herói da sepultura, você vê sim. Quando é a sagrada cabeça ferida de dor e vergonha, não. Esse é meu Salvador. Não há tempo para aplausos. Igual na oração. Há tempo para agonia, mas vejo muitos no modo oração já em modo agonia. Deus, pense nisso. Sabe, pense nos jovens. E se toda vez que minha filha, sabe? Minha pequena de 5 anos, sempre que tivesse fome, fizesse isso.
Pai, tô com fome e sei que não mereço comer à mesa, mas... O quê? Mas é o que você faz. Vi você fazer isso aqui neste fim de semana. Só queria deixar claro. Mas sério? E quanto a... Senhor, eu tô com fome de novo. Você foi fiel em me alimentar, mas vou só levantar isso a você. Eu tô com fome de novo. Minha oração favorita. Vou te contar meu segredinho. Sou um homem muito medroso. E as coisas me assustam. Tudo que o coração chora e tudo que temos que fazer. E sabe qual é a minha arma mais poderosa? Sair da cama. No meio da noite. Tinha essa janela, sabe? Na nossa cabana velha. Eu me ajoelhava, olhava pela janela. E só dizia: você sabe. Você sabe. Tu sabes, Senhor. E voltava para a cama. Ele sabe. Sim, há tempo para angústia. Há um tempo, mas falamos de um pai que te deu tudo. Quanto mais velho fico, mais vou a ele só com... Tô tão feliz. Abre essa porta. Tô chegando. O céu nunca mais será o mesmo, Pai. Ele é tão bom. E olha só, ao orar, diga o que precisa, mas não diga como responder. E as pessoas dizem: Paulo ama Cristo tanto que isso o motivou. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ouça, Paulo vem da mesma linhagem que nós de Adão. Paulo teve as mesmas lutas com a carne que nós temos. O amor de Paulo por Cristo não era motivo de orgulho. Você diz: como ousa dizer isso? Porque é verdade. O amor de um anjo por Cristo não iguala o que ele merece. Cristo está além de qualquer coisa. Especialmente um homem redimido, mas ainda em luta. Você entende isso? Não era o amor de Paulo por Cristo, mutável, que o impulsionava. Não é isso que diz. Era o amor de Cristo por Paulo. Amor imutável, perfeito, insondável. Foi o que motivou Paulo? Você percebe isso? Quando falo com as pessoas sobre como amar mais a Deus, todos sentem que deveriam amar mais a Deus. Todos nós sentimos e deveríamos. E acham que uma conferência os animará como bonecos. E talvez eles estejam empolgados nessa conferência. Eles estão pegando fogo. Mas o que sempre acontece? Esses soldadinhos perdem a corda, não é? 3 dias depois, você volta à estaca zero. Isso não quer dizer que não devamos buscar obras especiais de Deus. Não, isso acontece. Não é o que estou dizendo. Mas o que estou dizendo é isto. Se você vir um homem que ama sua esposa, a serve, a ama, a trata como uma rainha. Digo, uma rainha. E todas as senhoras disseram amém. Trata-a como uma rainha. O que vocês, humanistas, dizem automaticamente? Cara, que homem maravilhoso, não é? Quando vê um homem amar assim, que homem maravilhoso. Quer ser como aquele homem? Ele é maravilhoso. Você está tão confuso na sua cabeça? Você está sempre pensando errado.
mas sempre pensamos: que homem maravilhoso. Talvez ele não seja tão maravilhoso assim. Talvez seja uma esposa maravilhosa. Talvez a esposa dele seja tão virtuosa, tão bela em espírito, uma pessoa tão magnífica que basicamente faz isso. Sabe? Esse grandalhão, esse homem grande e sem graça, meio sem cérebro, que na verdade não é tão apaixonado, com sua beleza interior, sua virtude. Pega esse homem e desperta seus afetos. Ela é a causa do grande amor dele por ela. Porque é assim com Deus também. As pessoas perguntam: como posso amar mais a Deus? Eu sempre dou este exemplo. Imaginem que estou deitado de costas aqui no púlpito. Ok, estamos bem aqui. Estou deitado, mãos no cinto, assim. Você se aproxima e pergunta: o que está fazendo? Sempre ouvi que você era diferente, mas o que é isso? E eu respondo: bem, estou tentando levantar. Irmão Paul, você já estudou física? Quer dizer, física básica? Se você vai se levantar assim, precisa de uma força externa. Algo fora de você deve puxá-lo para cima. Você não pode se erguer sozinho. Ou pelo próprio cinto. Algo externo deve te levantar. Deve puxar você. Já estudou a maré e a lua? É incrível. Se a lua sumir, estaremos em apuros. Todas as noites, as águas, por sua própria força, alcançam a lua. É isso que fazem agora? A lua puxa a água. Agora, como crescemos no amor a Deus? Não é aí que deve procurar. Você cresce em conhecimento bíblico, factual e experiencial. Conhecimento de Deus. Atributos, ou melhor, da beleza e virtude de Deus. Mas é o mais conciso para nós. Ele tinha motivos. Ele tinha motivos para ficar fraco. Seu corpo está quase morto. Ele tem cerca de 100 anos. E sua esposa? O ventre dela é estéril. Ela é uma mulher idosa. Ele olha e não vê nada para sustentar sua fé. Nada físico para dizer que isso poderia acontecer. Se crê, é só pelo caráter de Deus. Não há outra razão para crer. Não há nada para apoiar sua fé. Tudo indica o contrário. Mas não duvidou da promessa. Cresceu na fé. Isso é impossível sem duas coisas: conhecer Deus e sua promessa real. Certo que Deus cumpriria o prometido. Agora veja isso. Ele não poderia ter certeza do que Deus prometeu se não soubesse o que Deus havia prometido. Spurgeon escreveu:
Vi títulos em seus sermões e livros que hoje, quando leio, me fazem estremecer. Como o talão de cheques de Deus. Eu estremeço. Por quê? Era apropriado ele escrever isso, mas estamos cercados de pregadores heréticos da prosperidade. E pregadores de autoajuda que usam títulos assim, não podemos usar linguagem de filhos de Sião. Então, o talão de cheques de Deus soa como algo de um evangelista de TV. Mas o que Spurgeon está dizendo é que existem promessas. Não apenas promessas sobre salvação ou santificação, mas promessas sobre tudo que você possa enfrentar. E que os crentes vivem na pobreza porque eles não têm fé, mas não é porque eles têm que se atrapalhar e obter mais fé. O problema é que, claro, eles não têm fé porque nem sequer sabem o que Deus lhes prometeu naquela situação. E então precisamos saber, quer dizer, você não gostaria de saber tudo? Veja, quando você tem promessas, quando Deus prometeu algo, Ele vai cumprir? Sim. Mas você não tem porque não pede? Sim, não, porque eu vou mudar um pouco, porque você nem sabe o que pedir? Ou você vai pedir algo e nem sabe se ele vai fazer porque não está fundamentado em algo que ele revelou nas Escrituras? Vê como as Escrituras são importantes? Agora, usei uma ilustração ontem à noite que realmente ouvi, acho que foi do falecido James Adams. Ou é um desses caras, mas é realmente uma boa ilustração. Digamos que eu esteja aconselhando um homem no terceiro andar de um prédio e haja uma grande janela de vidro. E eu o estou aconselhando. De repente, ele olha para a porta aberta do meu escritório. Ele começa a gritar. Pula, salta, pula direto pela janela através do vidro. Cai 3 andares e quebra as 2 pernas. Então, eu sempre perguntava aos rapazes que eu estava ensinando, aos ministros mais jovens, ok, qual é a sua conclusão aqui? Bem, ele é louco. Ok, vamos mudar o cenário. Ele está no hospital agora e eu lhe pergunto, por que você pulou da cadeira gritando e se jogou por uma janela de vidro caindo 3 andares? Bem, ele disse que havia uma tarântula de 2,5 metros e veneno pingando delas. Perguntei aos alunos, então qual é o diagnóstico de vocês? Ele é maluco. Não, não é. Na verdade, o que ele fez foi muito racional. Se eu visse uma tarântula gigante entrando com presas enormes pingando veneno, o que eu faria? Eu me jogaria pela janela. Quer dizer, se eu visse uma tarântula de 2,5 metros entrando pela porta, eu pularia pela janela. E provavelmente você também. E é bem racional. Você tem chance de só quebrar uns ossos, mas a tarântula já era. Então isso foi racional. O problema é a visão dele da realidade. É aí que ele está errado. Não havia tarântula alguma lá? E eu digo, o que isso tem a ver com fé e o que você fala? Absolutamente tudo. Você tem uma visão errada da realidade. O irmão Mike falava ontem à noite. Sabe, você não entende que é tudo pela graça. Não entende que ele realizou tudo. Ele morreu pelas penas, viveu perfeito para te vestir de justiça. Ele realizou tudo. É graça. Mas se acha que é 99% Jesus e 1% você, parabéns, está pulando da janela. Você é como quem vê uma tarântula. Tarântula de 2,5 metros. Sua percepção. Você tem uma visão de mundo. Isso não é verdade. Você não vive de acordo com a realidade. A realidade é que ao confiar em Cristo, você foi declarado justo diante de Deus. E aqui está a palavra que todos omitem, mas não deveriam.
Por ser declarado justo, Deus agora o trata como justo. Jesus foi declarado injusto naquela cruz e tratado como injusto. A ira de Deus caiu sobre ele para que você seja declarado e tratado como justo. Não vejo falha alguma em ti, minha noiva. Se ele visse um pecado em você, você voltaria à estaca zero. Vá e... Sabe? Teria que começar tudo de novo. Um pecado. Você não será mais justo no céu do que é agora. Entende? Sem essa visão da realidade, você começa a agir loucamente. Vê como é uma ótima ilustração? Às vezes fico maravilhado com isso. Se sua visão do relacionamento com Deus não é bíblica, vai destruí-lo. Por isso a fé deve se basear na revelação da palavra sobre Deus e suas obras. E pregador, escute. Há um motivo para Deus dar pastores e mestres à igreja. Onde a igreja é fraca, esses três estão ausentes ou fracos. É nosso dever garantir que conheçam quem Deus é. Mas como dar Deus, pregador, se é só um menino ocupado? E nunca fica sozinho. Horas. Estude, ore, leia. O objetivo não é ser inteligente. Nosso único objetivo é alimentar a noiva. Eu digo e eles falam. Eu não estudo. Eu pergunto, não estuda nem para si mesmo? Não. Bem, pode estudar pela sua esposa? Pode estudar pelos seus filhos? Se não faz por você, faz pela sua esposa? Ela precisa. Pode fazer pelos seus filhos? Eles precisam de você. Mais importante, pode fazer por Deus? Ele não precisa de você. Mas ele merece isso. Então fé agora, se você sabe. Tudo isso. Coisas magníficas sobre Deus. E quem Ele é. E o que Ele fez por você. Sua atitude e planos para você. Se você realmente acredita, desculpe, mas não tem como não ter alegria. Não tem como não ter alegria. Se não tem alegria, ou está olhando no lugar errado, ou não entende o que vê. Se não tem alegria, é porque está olhando para si mesmo. Ou está olhando para Deus, mas não o conhece bem. A fé produz alegria. Segurança, confiança, esperança, levando à alegria de coração. Quando tudo o que Deus é, fez e fará por você for compreendido, produzirá uma alegria que só depende de Deus. Entendeu essa última parte? Uma alegria que só depende da revelação de Deus na sua palavra sobre Ele, seus decretos, sua atitude e planos para você. E esses são imutáveis e não podem mudar. Se sua alegria se baseia em outra coisa, é mutável, imperfeita e nunca suficiente. Agora, Neemias 8:10, não faça isso. Neemias 8:10 diz, não se entristeça, pois a alegria do Senhor é sua força. Alegria que vem da união com Deus e fé em sua pessoa, obras e promessas. Quero repetir isso várias vezes e quero lê-lo, se nossa alegria é resultado da fé e precede a obediência. Isso vem antes da obediência. Então nossa alegria não se baseia no nosso desempenho, mas no de Deus.
Minha alegria deve se basear no desempenho de Deus, não no meu, a menos que você seja realmente hipócrita. Pois a única forma de ter alegria no seu desempenho seria julgá-lo mal, ou julgar mal o padrão pelo qual seu desempenho será avaliado. Você entende isso? É crucial. Se a alegria vem da fé e precede a obediência, baseia-se em Deus, não em nós. Deixe-me dar-lhe outro exemplo que você conhece. Paulo é. Ele diz que o amor de Deus, o amor de Cristo, constrange, me constrange.